Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos falando sobre oração, todas as orações da Bíblia. O livro aqui como referência é do Dr. Herbert. É um livro antigo, não foi traduzido para a língua portuguesa, mas você encontra aí na internet as traduções, tá? É um material relativamente de fácil leitura. Ele é um guia, na verdade, ele é um guia para estudo. É o que nós estamos fazendo, seguindo aqui a orientação apresentada. Oração e desenvolvimento espiritual. A vida de Enoque é um exemplo, é um testemunho bíblico a esse respeito. Estamos lendo aqui na King James, a versão aqui da King James. Quando Enoque, no livro de Gênesis, né, capítulo 5, versos do 21 ao 26. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito nos abençoe nesse breve momento de reflexão. Enoque é também citado na carta aos Hebreus, e também há uma referência a uma profecia de Enoque no livro, na carta, né, na breve carta de Judas. Há uma profecia aqui. Deixa eu já ler a profecia de Enoque. Enoque não só andou com Deus, Enoque testemunhou quanto à justiça de Deus. A carta de Judas, o verso 14 diz: Ora, foi quanto a estes que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. É uma palavra de julgamento sobre o mundo antigo, tá? Essa palavra de julgamento aqui, em primeiro plano, você pode entender e aceitar o fato do dilúvio como o grande julgamento de Deus sobre o mundo antigo. E também uma referência à vinda de Cristo para a implantação do seu reino e também estabelecer o julgamento, a condenação dos ímpios, dos pecadores, tá? A Bíblia fala pouco sobre a vida de oração de Enoque. Essa versão já coloca aqui que ele não foi encontrado porque Deus o arrebatou. Deus arrebatou Enoque. Enoque não viu a morte. Enoque foi trasladado, como dizem as versões mais antigas, né? Trasladado para os céus. A condição de Enoque não é diferente da condição de Elias. E eu pessoalmente acredito que a condição de Enoque e de Elias não foi diferente da de Moisés, exceto o relato escriturístico de que Moisés morreu, mas Deus ocultou de alguma maneira o corpo de Moisés, que ele nunca foi encontrado com o objetivo de não se tornar um objeto de idolatria, essas peregrinações aos túmulos do herói, do santo, esse tipo de comportamento que pode levar à idolatria. Então Deus não permitiu que o corpo de Enoque o corpo de Moisés fosse encontrado. Pessoalmente, eu acredito que o fato de Enoque, posteriormente Elias, terem sido arrebatados por Deus, isso não muda a condição deles nos céus até a ressurreição de Cristo Jesus, tá? Porque a Bíblia declara que carne e sangue não podem herdar os céus. A natureza humana é incompatível com a glória divina. O corpo humano não suporta os céus, o corpo humano não está apto. Somente após a ressurreição é que o corpo estará apto a essa comunhão plena e absoluta com a eternidade. Eu, pessoalmente, estou entre aqueles que entendem que somente quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, porque Cristo é a primícia
dentre os mortos. Se Enoque e Elias tivessem recebido ou tiverem recebido um corpo glorificado, como foi após a ressurreição de Cristo Jesus, nós teremos algumas dificuldades para compreender e para entender o fato de Jesus ser mencionado como o primogênito, a primícia, o primeiro a ressuscitar e a receber esse corpo glorificado. Penso dessa maneira porque eu acredito ser a maneira mais equilibrada de compreender. Lembrando que nos dias de Elias, os discípulos de Elias procuraram Elias por 3 dias, mesmo sabendo que Deus o arrebataria. Eles entendiam também que o corpo físico permaneceria na terra, o corpo físico não herdou os céus. Esse era o entendimento. Muito embora eles também não tenham conseguido localizar o corpo de Elias. Tá? Eu penso dessa maneira porque você, estudando, aprendendo, você vai encontrar alguns materiais, alguns escritores um tanto quanto empolgados, que apresentam uma espécie de processo paralelo através do qual, segundo eles, seria possível, né, esse arrebatamento aqui de um modo particular. E citam até o apóstolo Paulo como uma expectativa nesse sentido. Eu não partilho dessa opinião. Não existe esse nível de consagração espiritual que garante à pessoa a ressurreição antes dos tempos prometidos pelo Senhor. É bonito, é interessante, mas eu entendo que é muito fantasioso, muito fantasioso. Principalmente nós estamos falando de eventos que sobreviveram ao tempo através do relato escriturístico. E como este aqui é um relato mínimo. O que há de importante aqui na vida de Enoque? O importante na vida de Enoque é a vida de Enoque em comunhão com Deus. 365 anos foi o tempo de vida de Enoque. Aos 65, ele gerou o primeiro filho, Matusalém, e depois gerou muitos filhos e filhas. Algumas pessoas têm muita dificuldade de acreditar na longevidade desses primeiros patriarcas aqui, dos primeiros representantes da humanidade. É importante nós lembrarmos que o ambiente terrestre era muito diferente do que é hoje, principalmente depois da catástrofe que foi o dilúvio. Há uma mudança climática severa, o tempo de vida diminuiu, mas nada impede que os homens experimentassem uma longevidade por uma condição natural da época, né, daquele período anterior ao dilúvio ou aos dilúvios, e também pela graça divina. A maneira mais eficiente de se propagar o conhecimento, como era naquela época, era através do testemunho permanente de uma geração sobre outra geração, vivendo aí algumas centenas de anos. Esses homens foram testemunhas sempre fiéis do agir de Deus através da história da humanidade. Tá? Enoque serve de testemunho para o cristão, serve de testemunho para o judeu. Enoque serve de testemunho para toda a humanidade, de que é possível agradar a Deus, de que a vida humana pode testemunhar de maneira correta e fiel a verdade revelada pelo próprio Deus. Tanto que a Bíblia declara aqui que Enoque andou sempre. Andar ou caminhou dá a ideia de um agir diário, né? Uma locomoção, uma ação, uma dedicação constante, uma dedicação permanente. Ao invés da pessoa procurar adotar práticas exageradas, práticas que acabam acarretando prejuízo para a sua mente, para o seu próprio espírito, para o seu corpo,
o exagero de longas jornadas de oração, longas jornadas disso, longas jornadas daquilo, é preferível uma caminhada constante e regular. Constância, coerência, equilíbrio. Além de todas as obrigações e responsabilidades que ele tinha na sua vida, no seu dia a dia, você não vê Enoque aqui um celibatário. Enoque não abandonou a família, o pai, a mãe, a esposa, os filhos. Não. Enoque está entre aqueles que viveram a vida comum, a vida ordinária, a vida comum, e também a vida extraordinária, a vida em comum com Deus, por entenderem que é na perseverança que nós garantimos a nossa salvação. É na perseverança, é no caminhar diário. Então, estamos falando de oração. Enoque também foi testemunha. Enoque também profetizou. Enoque foi grandemente abençoado por Deus. O que nós extraímos do testemunho de Enoque é isso. A constância, manter um ritmo constante, manter a coerência. É na vida, é no viver diário. Alguns imaginam, se eu tivesse mais tempo. Não. Se tivesse mais tempo, você perderia mais tempo. Você perderia mais tempo. Porque a maioria das pessoas não tem a disciplina de manter uma rotina. Talvez no trabalho, porque o trabalho, se não trabalhar, não come. Então, precisa trabalhar. Então, cumpre as regras, os horários. Ora, se você não trabalhar, não cumprir as regras, não cumprir os horários, não atingir as metas, não realizar as tarefas, você não será recompensado com seu salário e acabará perdendo o seu emprego. Na vida de oração é a mesma coisa. Estabeleça metas, estabeleça horários, estabeleça propósitos, mas seja coerente consigo mesmo. Seja coerente. Se você pegar a vida aí dos homens de oração, alguns oravam muito, outros não oravam tanto, dedicavam muitas horas para a meditação na Bíblia. Uma coisa leva a outra. Não tem como a pessoa ser uma pessoa de oração sem ter comunhão com Deus através da sua palavra, tá? Não tem como a pessoa ter comunhão com Deus através da palavra, meditar na palavra e não ter uma vida de oração. Estabeleça alvos reais, possíveis. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, você vai acumulando esse hábito, essa rotina, e isso tudo passa a fazer parte da sua vida. Você não tem que seguir necessariamente o exemplo de ninguém. Crie o seu método, crie o seu modelo, estabeleça os seus horários, estabeleça os seus propósitos, tá? Muita gente se apega a esse negócio de levantar-se mais cedo. Levanta mais cedo, que nem sempre me parece uma vida de devoção. Às vezes assim é só uma obrigação. Cumpri minha obrigação, já orei, já li a Bíblia e vou seguir o meu dia. O que se espera, como diz Enoque aqui, é que esse hábito se integre à sua vida de tal maneira que seja impossível para você terminar o seu dia sem ter permanecido algum tempo em comunhão com Deus, em oração ou através da meditação na palavra de Deus. Assim o foi Enoque. E Enoque foi abençoado para que nós tenhamos a segurança de que a vida em comunhão com Deus, a vida de oração, a vida devota a Deus, ela será recompensada. Não é só a nossa obrigação, não é só o nosso dever. Nisso há um imenso prazer, nisso há uma imensa alegria que você só desfrutará à medida que você se dispuser a compartilhar. Sem oração, não há desenvolvimento espiritual. Sem a aceitação das práticas espirituais, não há desenvolvimento, não haverá crescimento. Tá? Não existe espiritualidade teórica.
Alguém até pode se interessar, mas a espiritualidade diz respeito à vida, à incorporação de valores e princípios ao viver, desfrutando assim da comunhão com o Espírito Santo. É um convite ao desenvolvimento, ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento. É um convite a um processo de vida em comunhão com Deus através da sua palavra e através da vida de oração. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.